permaneça o amor fraternal. Por onde começar? A mesa estava repleta de tratados, de rascunhos, de enunciados, de pequenos artigos e muitas perguntas e respostas. Mas calava profundamente na mente do codificador Hippolyte Léon Denis Rivaio a pergunta que não deixava de existir em momento algum e há algum tempo já o levava a meditar e a refletir, sem ter resposta. Por onde começar? Era Paris, meses finais do ano de 1856, e ele tinha diante de si todo o conhecimento da doutrina espírita, fornecida pelos espíritos, através do diálogo, através da dialética, a pergunta e a resposta. Era um total ainda pequenino, não como conhecemos no dia de hoje, mas basicamente ele tinha ali tudo sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a pluralidade das existências, sobre a comunicabilidade dos espíritos e sobre evolução. O que faltava a ele era exatamente a decisão. Por onde começar? Mas o conto de Humberto de Campos nos diz que neste momento um espírito mensageiro em forma de pomba vem, toma lugar bem próximo ao seu ouvido direito e diz-lhe uma única palavra: Deus. Deus. E a 18 de abril de 1857, Allan Kardec apresentava ao mundo o Livro dos Espíritos, em Paris, com um alcance para todos os países próximos à França, com um alcance muito grande na sociedade, na cultura, na ciência, na arte, na filosofia da época. Fez contato com seus amigos altamente qualificados em todos esses setores e oportunizou para que todos naquele dia de abril tivessem o contato com o Livro dos Espíritos. E lá estava o seu começo, após a introdução ao estudo da doutrina e após os prolegômenos, na primeira pergunta: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E tínhamos ali um começo, tínhamos ali um livro, à época, 500 e poucas perguntas e respostas. Posteriormente, chegou-se a 1019 perguntas e respostas, mas o livro era apresentado como a filosofia espírita, trazendo os conhecimentos que naquela noite do final do ano de 1857 estavam juntas, próximas, organizadas, mas sem o direcionamento da ordenação, agora já compostas em um pequeno livro que seria depois expandido e que daria origem ao que nós conhecemos hoje como o Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina, arcabouço central da doutrina, o orientador de toda a obra que viria a seguir após estudos, análises e pesquisas de Allan Kardec. Como sabem, o livro consta de 4 pequenos livros. Vamos eliminar o termo pequeno e vamos dizer que o livro tem 4 livros dentro do livro propriamente dito. O primeiro deles traz exatamente o conteúdo do livro.
é o próprio livro, é a sua razão, são seus termos definitivos para estabelecer a nova doutrina, um complexo filosófico, científico, religioso, não obstante seja contestado por estudiosos, seja contestado pela ciência, pela filosofia e pela própria religião. Mas tínhamos ali sim o conhecimento oriundo do mundo espiritual, dos espíritos chamados codificadores, que junto ao professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec daria origem ao livro que agora ele nos apresentava. A hora que dizemos que a primeira parte, ou o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, representa o seu conteúdo, nós queremos dizer que, e temos inclusive o exemplo, de como a própria Bíblia, que tem 29 livros, mas o centro da Bíblia é exatamente o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Da mesma maneira como temos o Evangelho, o Novo Testamento, composto por 27, aí sim, pequenos livros, mas que o contexto geral e o centro, a essência do Evangelho, do Novo Testamento, é a moral do Cristo, o Livro dos Espíritos, que contém o conhecimento espírita, tem como centro exatamente a questão, onde levanta as causas primárias, onde fala sobre Deus, onde localiza o espírito, a sua origem, a sua determinação, e que localiza, acima de tudo, os princípios básicos da doutrina, falando sobre a criação e sobre o mundo espiritual. Nós encontramos isto exatamente no livro e nas partes. Toda a primeira parte, o primeiro livro, e entramos o segundo livro adiante, até o seu 5º capítulo, falando sobre a vida espírita. E é exatamente este pequenino maço de papel que tenho à mão, que é o primeiro livro, e que é a essência, é o conteúdo central do Livro dos Espíritos. Temos aqui 329 perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas são antecipadas numa introdução feita pelo próprio codificador, Allan Kardec, onde ele faz uma introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. Logo após, a página magnífica da doutrina espírita, assinada por uma pleiade significativa, importante, o nome de cada um deles dentro da história universal, dando-nos o prolegômeno, onde todas as primícias, todo o significado da nova doutrina seria mostrado à humanidade, aos estudiosos e aos que tivessem contato com o Livro dos Espíritos. Tirando esta primeira parte, ou primeiro livro, nós teríamos logo a seguir o segundo livro. E o segundo livro nos mostraria exatamente a vida espírita, a vida no mundo espiritual, o contato dos espíritos com os encarnados, encarnados e desencarnados, contato entre mundo espiritual e mundo material, num contexto que foi nos dado em pouco mais de 300 perguntas e respostas, e que narram toda a verdade, toda a realidade da vida espiritual. O terceiro livro viria falar-nos sobre as coisas da ética e da moral, mostrando-nos as leis morais, as 10 leis morais que nós conhecemos: reprodução, trabalho, adoração, conservação, destruição, sociedade, igualdade, liberdade, a lei do progresso e a lei de justiça, amor e caridade. Terminando este livro exatamente com um capítulo que fala sobre da perfeição moral, onde ele mostra exatamente a que ponto devemos chegar para alcançar o nosso bem-estar à face do planeta Terra. E o quarto livro estaria exatamente numa composição mostrando a nossa vida
diante do cumprimento ou não das leis morais e, diante disso, as consequências deste relacionamento. Então aparecem as esperanças e consolações, mostrando-nos o que será de nós no futuro, de acordo com os atos que nós cometemos ou aplicamos em nossas vidas nos dias de hoje. Assim, nós temos 4 livros e teríamos uma outra complementação, que seria a introdução, os prolegômenos e a conclusão do livro, que é uma composição de apresentação de término e de conclusão da própria obra de Kardec, no livro fundamental que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos. Mas o interessante é que a hora que dissemos aos amigos que o primeiro livro é o conteúdo dele, de si mesmo, de suas propostas e de suas premissas, nós chegaríamos a uma situação onde encontraríamos o segundo livro, que fala sobre a vida espírita. E Allan Kardec toma a providência de, no ano de 1861, dar-nos um outro livro, originado neste pequeno trecho do Livro dos Espíritos, das perguntas 330 a 613, para mostrar-nos, através do Livro dos Médiuns, publicado em 1861, a realidade da vida espírita, da vida espiritual e este relacionamento já apontado por nós entre os dois mundos, caracterizando a nossa vida, encarnados, desencarnados, o ir e vir, o morrer, o nascer, esta comunicabilidade constante que existe entre nós e o mundo espiritual. Então, em 1861, originando uma obra que complementa, que estende, que complementa esta parte de vida espírita, nós temos o Livro dos Médiuns, com segurança o maior tratado que faz estudo, análise e reflexão sobre o espírito, que é objeto de estudo da doutrina espírita, porque esta parte estuda como é ampliada em O Livro dos Médiuns, a natureza, a origem, o destino dos espíritos e a sua relação, as suas relações com a criação, com o mundo dos seres vivos e com o mundo dos espíritos. A terceira parte, que fala sobre as leis morais, já citadas e apontadas por mim, tem um título de As Leis Morais, e trata exatamente da performance moral, ética de Jesus, o nosso mestre. Os atos, os milagres, os dogmas que originaram as teorias da igreja, as atitudes, as lições, as parábolas e a moral do Cristo são fundamentais. A hora em que Allan Kardec toma a responsabilidade de estender esse assunto, ele é exatamente impulsionado por um espírito, Sanson, em uma mensagem na Sociedade de Estudos Espíritas parisiense, quando Sanson, que fora seu companheiro encarnado junto à sociedade, fala sobre o inverno em Paris. E era um período que o frio era intenso, dezembro de 1862. A mensagem está na Revista Espírita de janeiro de 1863. E ela fala da miséria, da fome, do horror, do frio, das necessidades, dos apelos, das lágrimas, do choro, do ranger de dentes, da periferia de Paris, e chama atenção para a caridade. Allan Kardec, impulsionado por essa situação, monta, a partir deste trecho, deste livro, do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral cristã, que caracteriza o Espiritismo não como uma religião a mais, mas como a religião que, não impondo ou não tendo, nenhuma proibição junto aos seus adeptos, faria exatamente com que,
dentro do clima de liberdade, usando o livre-arbítrio, usando a sua vontade, pudéssemos decidir e orientar as nossas decisões, as nossas vidas e os nossos próprios relacionamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo surge então do terceiro livro do Livro dos Espíritos. A hora que detalhamos o livro quarto, que fala sobre as esperanças e as consolações, Allan Kardec faz o estudo e também o estende através da obra que nós conhecemos e que trata sobre a justiça divina, o céu e o inferno. E num tratado muito interessante, na primeira parte fala sobre o porvir, o futuro, os anjos, os demônios, o purgatório, as penas, trata do Código Penal do futuro, trata de uma série de situações que nos colocam diante de céu e de inferno, de estados da alma, e na segunda parte faz todo um tratado com mensagens, com comunicações, todas diante da vontade do codificador e de seu grupo de trabalho, onde espíritos de todas as situações morais, espíritos necessitados, suicidas, criminosos, espíritos bons, espíritos mensageiros, puderam dar de sua contribuição e surge um grande tratado sobre o futuro, sobre penas, sobre gozos, e as nossas esperanças e consolações são aí estabelecidas. O Evangelho segundo o Espiritismo teria saído das editoras em 1864. Agora, em 1865, viria o céu e o inferno, para que em 1868, Allan Kardec nos desse a Gênese. E dando-nos a Gênese, ele nos deu exatamente um tratado e uma extensão dos capítulos 3, 4 e 5 do primeiro livro, que fala sobre as causas primárias, e o capítulo 9, 10º e 11º do segundo livro, que nos fala exatamente sobre o relacionamento dos espíritos e tratando da gênese da Terra e das nossas situações, dos milagres, das tradições, deu-nos o livro A Gênese, e com isso nós tivemos a complementação do que nós chamamos de o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco kardecista, mas que na realidade o nome correto a ser dado a este complexo de livros, a este conjunto, é exatamente a codificação espírita. 5 livros que mostram o por onde começar, mostram a doutrina espírita tal qual ela o é, mostra-nos o espiritismo, reticências e ponto, e mostra-nos exatamente como nós devemos viver a nossa vida espírita com responsabilidade, sem adulterá-la, sem minimizá-la, sem qualificá-la em exagero, mas vivendo através de atitudes no campo da moral e da ética, mas do trabalho, na reflexão, na pesquisa, nas orientações, a beleza de um viver sadio, para que nós possamos contribuir para o progresso, para a evolução e para o caminhar da nossa humanidade. 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eles representam a codificação espírita, e é o nosso comece pelo começo. E como nós começamos o Livro dos Espíritos com Deus, quando Allan Kardec nos deu Deus, começando a doutrina espírita em sua filosofia, depois ele nos mostra, através desse trabalho didático, tendo no Livro dos Espíritos o arcabouço central e todo o desmembramento nas outras obras, para que nós conhecêssemos, estudássemos, divulgássemos e praticássemos a doutrina espírita. Além desses livros, muitos outros aconteceram. Alguns deles muito conhecidos e também indicados para iniciantes. Por exemplo, o que é o Espiritismo.
Mas de onde saíram esses livros? Por exemplo, O Principiante Espírita. Mas de onde saíram esses livros? Da conclusão, da introdução, dos prolegômenos e da primeira parte do Livro dos Espíritos. Poderíamos ainda considerar a Revista Espírita, que foi publicada por Allan Kardec de 1858, janeiro, a 1869. Durante 12 anos. Poderíamos ainda contribuir e apontar outros livros, mas principalmente gostaríamos de dizer do lançamento em 1890 de obras póstumas, editada por amigos, organizado pela esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, e que mostra-nos duas situações muito interessantes. A grandiosidade, o conteúdo moral e espiritual do codificador enquanto individualidade, e mostra-nos a beleza do seu relacionamento e a responsabilidade e bem-querer que existia entre os espíritos codificadores e ele, e nos mostra exatamente como a sua vida foi a vida de alguém que se preparou para dar-nos uma grande revelação e um grande momento para a história da doutrina espírita. Comece pelo começo. O por onde começar, ou a pergunta por onde começar para a doutrina espírita, nos deixa diante de uma resposta muito clara. Começar pela codificação espírita. Começar por essa coleção. É difícil de ler, sabemo-lo. Não chama atenção ou não atrai, não prende a nossa atenção. Depende exatamente do nosso posicionamento e de nossa vontade. Mas vale a pena dedicar alguns minutos por dia ou algumas horas por semana para fazer esse estudo. Se não conseguir fazê-lo sozinho, faça em grupo, faça em coletividades, faça na casa espírita. Procure um grupo de amigos que tenham afinidade ao estudo e procurem se enriquecer dentro desta obra e dentro desta oportunidade de conhecer e viver com a doutrina espírita para que tenhamos condições adequadas para atendermos aos nossos objetivos de vida, para melhorarmos as nossas condições do nosso viver e, por que não dizê-lo, sermos felizes. Faço um pequeno intervalo para dizer-lhes que a nossa palestra faz parte do programa mensal da USE. O tema é Comece pelo Começo, a codificação espírita, e nós gostaríamos de dizer que a nossa vinda, nós vamos dedicar este momento de encontro à data de 3 de outubro, que é o nascimento do patrono espiritual desta casa, Allan Kardec, que marca o aniversário desta casa, a Sociedade Espírita Allan Kardec, para marcar aqui a nossa homenagem a pessoas queridas já no mundo da espiritualidade e que foram muito significativas para todos nós. Senhor Praxedes, Senhor Delíbio, sua esposa, Geraldo Jimenez, Geraldo Balieiro, o China, que esteve de maneira tão de repente conosco, e cumprimentar os encarnados, que hoje dão vida a esta sociedade e a esta comunidade, tanto aqui na sede tradicional, como no núcleo de trabalhos, no bairro próximo daqui. Trazemos o nosso abraço, o nosso cumprimento por esta data, por esse aniversário, e queremos dizer que ao virmos, em nome da USE, para o trabalho, nós o fazemos trazendo o abraço fraterno, amigo, de todas as casas espíritas de Ribeirão Preto. A palestra gira com esse termo, com esse texto, com este direcionamento em 50 casas espíritas. Fazemos anualmente, dentro desse trabalho, 600 palestras todo ano, mostrando um pouco da doutrina espírita. Voltando ao trabalho da noite, nós gostaríamos de dizer que, a hora que nós nos detemos na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, todos sabem-na de cor, salteado, às vezes não refletem, mas sabem. Mas e se eu perguntasse
sobre a pergunta, e aí seria exatamente a nossa grande indagação? Qual é a pergunta e a resposta 1019? Ninguém fala, ninguém diz, mas há uma resposta maiúscula, ímpar, de São Luís, rei de França. E a pergunta foi a seguinte: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? E o Espírito São Luís, codificador, responde a Allan Kardec: o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus, mas os maus não a deixarão, senão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Mãos à obra, amigos. Banir, extirpar, destruir orgulho e egoísmo, em nome do amor, da caridade, da justiça, em nome do bem e da implantação de um reino de paz em nosso mundo. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite.